Bom dia! Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Laços de Amor aqui pela Rádio Santana, Rádio da Família. Eu sou a Mônica Balsano, farmacêutica, doula, empreendedora, consultora de amamentação e voluntária da Pastoral da Criança. O programa Laços de Amor é um oferecimento da Associação de Amigos da Criança da Diocese de Ponta Grossa e também da loja Sonho Meu. Se tem uma loja que eu sempre indico para as mamães, é a loja Sonho Meu. Lá você encontra tudo para o enxoval do seu bebê, com qualidade, carinho e preço que cabe no seu bolso. Eu confio, recomendo e convido você para conhecer. Ponta Grossa já sabe, enxoval completo na loja Sonho Meu. Sabe, vai lá, Avenida Bonifácio Vilela 36, no centro, ou siga no Instagram, @sonhomeu.baby. Fica bem certinho ao lado do Colégio Regente Feijó, muito fácil de achar, tá bom? Hoje, o nosso tema de hoje, eu comecei semana passada falando das verdades da maternidade. E eu falei da verdade exterior, né? Que era o do dia a dia, da parte que a gente consegue ver da maternidade. Hoje eu vou falar sobre a verdade interior. E é importante a gente saber que tudo isso fica junto, interligado no nosso puerpério. E é importante a mulher ter esses conhecimentos, porque vai fazer com que essa fase da vida dela transcorra, né? Que eu sempre brinco que é a fase de guerra, né? Mas que transcorra com mais tranquilidade. A verdade interior, portanto, é o amor. O amor é o centro da nossa vida. É a verdade, é o eixo da comunicação, tanto consigo mesmo como com os demais. De fato, falar com o coração é contar a verdade interior. A verdade interior é o que acontece comigo, o que sinto, o que desejo e o que temo. Quando sou capaz de olhar dentro de mim sem preconceito, quando me conecto com a simplicidade com o que acontece comigo, quando não me apresso a fazer avaliações sobre o que é certo ou errado, me relaciono com a verdade interior, que é a expressão da alma. Os adultos precisam compreender seus sentimentos, encontrar uma explicação para eles, só assim eles se tornam íntimos do que acontece com eles e adquirem a capacidade de viver cada situação entendendo melhor. Por exemplo, nos grupos de mãe, algumas mães contam que fica facilmente deprimida, é uma coisa que acontece com muita frequência, mas que ela não consegue evitar. A partir dessas perguntas amáveis, outra mãe fala assim, olha, fulana, né? Se você dá conta, você pode tentar fazer, né, dar sugestões do que ela pode fazer para que ela consiga passar essa fase. Também, dessa mesma maneira, as crianças pequenas, os bebês, né? Eles são fundidos na emoção da mãe e estarão em condições de compreender, de organizar seu entendimento e de acompanhar os sentimentos da mãe, se souberem do que se trata. Então, eu quando estou atendendo um bebê, as pessoas que me conhecem sabem que sempre eu estou falando com o bebê. Bebê, agora, olha, a tia vai trocar tua roupinha, olha, eu vou pôr essa camisa, olha, agora nós vamos fazer isso, olha, agora você vai abrir a boquinha, agora você vai... Então, a criança, ela precisa ser tratada desse jeito, tá? Ela precisa porque assim ela consegue se preparar para o que vem. Por exemplo, se eu pegar uma criança, colocar, sem falar nada, colocar no carro e levar no mercado, ela fica apavorada, gente. Ela não sabe o que ela tá. Agora, se é o contrário, eu colocar a criança no carro, conversar com ela, olha, filho, você vai no mercado agora, né? Tudo, quando ela chega lá, ela já chega diferente, porque a criança tem compreensão. Uma coisa que a gente não tinha noção antigamente, e que a gente tem noção agora, é que desde os 4 meses a criança está ouvindo, então tem muita coisa que ela não consegue falar, que ela não consegue expressar, mas ela consegue sentir, tá? Então a gente tem que pensar muito nessa questão da verdade do coração, porque é o que vai levar isso para frente. Tem um outro exemplo aqui muito assim emblemático desse livro que eu tô lendo, que eu tô compartilhando com vocês, que é A Maternidade Encontro da Própria Sombra. Quem me acompanha aqui sabe que é o livro da Laura Gutman, que é quando acaba o período de licença maternidade de uma mulher e ela deve voltar ao trabalho. Esse aqui é bem emblemático, esse caso, né? Ela toma todas as providências necessárias para que seu bebê de 3 meses seja bem cuidado. Nas vésperas do início de suas atividades profissionais, o bebê tem um espasmo respiratório. Este fato poderia ser considerado imprevisível. Não. É tão frequente quanto a falta de reconhecimento da angústia que uma mãe sente diante do fato de deixar seu bebê, ainda tão pequeno durante tantas horas.
O bebê sente a mesma angústia e se encarrega de manifestá-la pelos dois. Vocês estão entendendo como é importante a gente ter esse conhecimento? Porque a criança, você está ansiosa porque vai voltar ao trabalho e a criança está sentindo a tua ansiedade e ela vai manifestar algum sintoma por causa dessa ansiedade. Neste caso, o que significa dizer a verdade? Dizer a verdade ao bebê é se conectar primeiro com essa situação ambivalente. Eu preciso, eu quero trabalhar, mas também me angustia e me assusta deixar meu bebê sob os cuidados de outra pessoa. Quero ir, mas também sofro por deixá-lo. Reconhecer o que acontece comigo, comunicar o que acontece comigo, é dar ao bebê a possibilidade de compreender e se preparar com o que acontece comigo. Caso contrário, o bebê se encarrega de comunicá-lo, realiza a angústia pela manifestação do sintoma. Tá certo? Em outras palavras, o bebê nos obriga a nos conectar com a verdade, porque quando não é assim, a materializa, expressa no plano físico e ele a vive no seu corpo. Tem alguns pesquisadores que falam muito sobre muitas doenças que as crianças mais pequenas manifestam, que tem relacionamento com a questão da mãe. Então, por isso, quando o bebê estiver chorando muito, quando seu bebê estiver passando mal, assim, alguma coisa assim, geralmente é sintoma de choro. Quando eu vou atender que o bebê tá tudo bem e o bebê está chorando muito, a mãe tem que dar uma olhadinha para ela. Como que eu tô me sentindo? Como que eu tô nessa relação? E que nem eu tô explicando aqui, elaborar isso em palavras. Dizer, não, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque nesse jeito eu vou conseguir preparar o meu bebê, conseguir elaborar melhor essa minha fase, e com isso meu bebê consegue se organizar melhor e, consequentemente, esse período vai ficar mais tranquilo para todos nós. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já com mais informações para vocês. Estamos voltando aqui com o programa Laços de Amor, né? Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre aquelas mães que têm que deixar o filho com a licença maternidade, falando um pouquinho sobre essa verdade interior, né? Que é a expressão da alma. Eu falei da verdade exterior no programa passado. Nesse eu tô falando da verdade interior, para as mães conseguirem entender que muitas vezes a criança, devido a esse nervosismo da mãe, ela até manifesta algum tipo de doença, né? Eu vou continuar aqui, porque eu acho importante vocês terem esse conhecimento, né? Há quem considere impossível ficar dando explicações o tempo todo, né, para a criança. Lembra que eu falei que a gente conversa com a criança, explica o que vai acontecer? No entanto, isso facilita os vínculos. Em pouco tempo, transforma as crianças em seres capazes de acompanhar com fluidez as decisões e necessidades dos pais, porque eles conferem significado. Isso é muito importante, hein, gente? Com o passar do tempo, as explicações vão se tornando mais curtas e exatas, pois a criança passa a incorporar conceitos de tempo e espaço. O bebê precisa, a cada dia, de palavras maternas que possam desempenhar o papel de intermediárias durante a ausência da mãe ou diante de cada nova situação. Por outro lado, uma criança de 3 anos e 5 meses, que lida facilmente com a linguagem verbal, sabe que, quando a mãe diz "vou trabalhar", isso faz todo sentido, pois é o que diziam aquelas muitas palavras cheias de significado que ouviu esses 3 anos, entendeu? Isso é muito importante. As crianças encontram um sentido pessoal em cada fato cotidiano, desde que ele seja confirmado pelo amor dos seus pais e das pessoas que as cercam. Não importa como dizem, importa que transmitimos, uma vez que a mensagem é sustentada pelos 2 aspectos da verdade, o interior e o exterior. Tá certo? Então, muito importante fazer esse link. Falar com a verdade é contar com uma maior exatidão possível o que acontece comigo e o que acontece, enfim, tudo. Falar com o coração aberto é estar aberto. É assim como as crianças aprendem a abertura, simplicidade, a solidariedade, a compaixão. Se aprendermos a ver o mundo com os olhos da criança, perceberemos a importância de estar sustentados pela palavra e pelo amor dos adultos. Então, é muito importante a gente ter esse conceito. Eu trabalho muito, até quando eu tinha minhas crianças pequenas, as pessoas achavam muito estranho o jeito que eu lidava com elas.
porque, né, muito pequenininha, elas já faziam muitas perguntas, e por que isso, mamãe, por que aquilo, por que aquele outro, e na minha época, ainda muitos anos atrás, né, a gente não tinha toda essa leitura e tudo isso que a gente tem hoje. E eu dava explicações bem seguras, deixava sabendo o que estava acontecendo. E às vezes nós tínhamos assim, e tem muito ainda aqui em Ponta Grossa e no mundo, enfim, né? Não vamos falar só daqui, mas pais que tentam deixar a realidade mais fácil para o filho. Em vez de dizer, olha, hoje a mamãe pergunta, mãe, você tá triste? Fala, não, eu tô alegre. Mas a criança teve aquele sentimento que a mãe estava triste. E aí ela começa a duvidar do que ela sente. Então, quando eu tava triste, a minha filha falou, a mãe tá triste. Eu falei, mãe, a mamãe tá triste, aconteceu umas coisas que a mamãe não gosta. Hoje a mamãe tá triste, mas logo a mamãe já fica boa. É só um pouquinho, tem um pouquinho de paciência que já a mamãe fica, né? Às vezes acontecia assim, muitas casas acontece, né? De a gente validar uma mentira, né? E a pessoa pergunta de tal pessoa, e daí a gente valida, não, filho, mãe, mas aquela pessoa assim, assada, fala, não, filho, não é isso que tá acontecendo, entendeu? E às vezes a criança começa a duvidar dela, então a gente não pode, a gente tem que sentar e sempre explicar da melhor maneira possível a situação, para que a criança comece a se situar, para que ela se torne um adulto funcional, tá certo? O nosso objetivo como pais é educar, né? E se a gente não educar com o poder da palavra, aí a coisa fica difícil, né? Eu vejo que tem muitos pais que querem deixar tão fácil a vida do filho que depois não conseguem com a vida do filho mais, né? Vamos para a nossa mensagem. A minha mensagem hoje é preciso evoluir. Uma mensagem bem bonita. Vivemos na Terra porque nossa frequência vibratória não é elevada o suficiente para vivermos em planos superiores. Estamos aqui para aprender as lições necessárias e então aperfeiçoar o nosso espírito. Por exemplo, se a pessoa se magoa facilmente, a vida apresenta as oportunidades para que supere o problema. Às vezes a gente supera o problema, vem outro, né? Ela é agressiva ou melancólica, terá as condições de mudar isso. Basta prestar atenção aos fatos do dia a dia para refinar a sua alma e evoluir. Nem sempre enxergamos as situações como um meio para isso. Como crianças mimadas, preferimos brigar, questionar e dizer que não merecemos as provas que enfrentamos, né? A gente tem essa mania de murmurar, né, gente? Buscamos Deus nas igrejas, nos templos, mas Ele está dentro de cada um de nós. Esquecemos que o caminho para encontrá-lo é a oração pura, que vem do coração. Quando rezamos assim, nossa alma se ilumina e enxergamos que o perdão é a fonte de todo o bem. Para ajudá-lo na busca de aperfeiçoamento, tem um exercício que é do livro Curar para a Imortalidade, do Gerald Epstein, que no livro ele diz que todos os dias, ao deitar, devemos repassar as situações vividas. Comece com os últimos acontecimentos e relembre os momentos até do seu despertar. Eu também tenho uma meditação, que quem gosta de estudar vai saber, que é do Santo Agostinho, que é a mesma coisa também. Brigou com alguém, reviva a discussão, mas troque de lugar com a pessoa. Dessa forma você enxerga as coisas sob outro ponto de vista dela. Fazer isso nos deixa mais próximos do que somos, né? E espíritos em busca de aperfeiçoamento. Pratique e veja a diferença na sua vida e jamais esqueça, vamos pensar positivo, né? E ter bons pensamentos e sempre estar no amor. Vocês viram que uma coisa que eu falei aqui, né, da verdade interior, que é o amor, né, também está na mensagem está falando, né? Então a gente tem que viver, né, gente, no amor. Estamos finalizando o nosso programa hoje. Lembrando que se você é gestante, né, vamos cuidar muito bem do seu pré-natal, porque é ele que vai garantir um parto mais seguro, certo? Então, veja se a tua carteirinha tá bem colocada, tá toda bem escrita, se a letra tá legível. Quem está já indo pro final da gestação, se tá com tudo pronto, os exames, mala de maternidade. Esses dias eu tava falando com uma moça, ela não tava nem com a mala de maternidade pronta, gente. Uns 37 semanas você tem que estar com tudo mais ou menos do teu neném organizado. Não pode deixar para última hora. Vocês viram um vídeo que tá rolando aí na internet de uma mulher que ela foi
estourou a bolsa dela, ela não tinha as coisas, foi numa loja comprar e teve o bebezinho dentro da loja. Eu vi esses dias, eu fiquei até assustada, falei, nossa, mas como assim, né? Daí eu fui atrás da história dessa mulher, e era justamente isso, não se preparou. Então, com 37 semanas, gente, já temos que estar com tudo preparado pro parto. Então, ó, fica a dica, hein? Também outra coisa importantíssima é vamos deixar a carteirinha de vacinação dos pequenos em ordem. Dá uma olhadinha lá, vê se tem algum problema. Ah, não vacinou, vamos vacinar. É muito importante. Hoje tem algumas vacinas novas ainda que estão sendo oferecidas, né? Tanto para gestante como para o bebê também. Isso a gente tem que garantir, porque ela garante a proteção contra muitas doenças graves. Então, temos que vacinar, tá certo? Você sabia que é fácil para você falar aqui com a Pastoral da Criança? O nosso telefone celular é o 42-998-540034. O e-mail é pastoraldacrianca21@gmail.com. Se você quer falar comigo, daí é no Facebook, é Mônica Balsano, ou no Instagram, Mônica Doula PG, né? Ou no SOS amamentação PG. Estamos finalizando o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Paz na alma, amor no coração, gratidão pela vida e fé na caminhada. Tchau, tchau!